Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN no campus de Patu e hoje eu estou produzindo o meu segundo vídeo que faz parte da unidade curricular de extensão UCE que eu estou participando. Para quem assistiu meu primeiro vídeo, eu apresentei o que é essa UCE que eu estou participando, que basicamente contempla o assunto de trigonometria e eu preciso abordar e explicar um conteúdo para vocês da forma mais inteligível possível, para que vocês entendam com maior facilidade. E hoje eu irei gravar o meu segundo vídeo. Nesse segundo vídeo eu irei abordar para vocês o assunto de redução ao primeiro quadrante. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom pessoal, eu preciso dar algumas informações iniciais, que é o seguinte: eu não tenho nenhum compasso, nenhum objeto esférico para me ajudar a fazer um círculo. Então, infelizmente, eu vou ter que fazer um círculo, como dizem, na marra, de qualquer jeito, certo? Vai ficar uma coisa horrorosa, mas eu não tenho nenhum instrumento para me auxiliar nesse momento, tá certo? Bom pessoal, o que vem a ser a redução do primeiro quadrante, em linhas gerais? De início, a gente tem que pensar o seguinte: nós precisamos descobrir e calcular, por exemplo, ângulos muito maiores do que 90, 100, 180 graus, que a gente não conhece o valor desses ângulos. Então, no caso, a gente rebate esses valores no primeiro quadrante, que no caso são valores de ângulos que a gente já conhece, que no caso são os de 30, de 45, de 60 graus, ângulos esses que estão presentes no primeiro quadrante e a gente conhece os valores deles. Até porque, para quem assistiu meu primeiro vídeo, eu abordei a questão de arcos notáveis, né, de 30, 45 e de 60 graus. Então, a gente faz esse arrebatamento do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro, sempre para o primeiro quadrante, porque a gente já sabe quais são os valores de alguns ângulos que a gente já conhece, tá certo? Então, vem aqui comigo. De início, nós iremos fazer a redução do segundo para o primeiro, certo? Mas antes disso eu preciso explicar alguns conceitos e algumas noções que a gente precisa ter, porque senão fica muito difícil de entender aquilo que eu estou querendo explicar. Vamos pegar aqui o eixo dos senos e dos cossenos. Bom pessoal, tá horrível essas imagens, né? Mas como eu já falei para vocês, eu não tenho nenhum instrumento aqui para me ajudar, mas enfim. Nós temos aqui, esse aqui é o eixo dos senos e esse aqui é o eixo dos cossenos. Bom, eixo dos senos na vertical, então aqui em cima é 1, certo? O valor máximo é o valor mínimo menos 1. Eixo dos cossenos horizontal, certo? O valor máximo também 1 e aqui é menos 1. Bom, valores próximos a 1, isso significa que os quadrantes eles serão positivos, ou seja, no primeiro quadrante ele é positivo e no quarto quadrante ele também é positivo, isso no eixo dos cossenos. Já no segundo e no terceiro quadrante, né, valores próximos a menos 1, quadrantes negativos. Já no eixo dos senos, o que a gente vai ter? Vai funcionar mais ou menos um pouco da seguinte forma: valores próximos a 1, ou seja, o primeiro e o segundo, valores positivos, certo? Valores próximos a menos 1, quadrantes negativos. Se você não está entendendo o que é quadrante, nada mais nada menos do que isso aqui. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, certo? Sempre nesse sentido anti-horário, ok? Isso vale tanto para um como para outro, para todos na verdade, né? E como eu falei para vocês, a ideia da redução do primeiro quadrante é sempre, por exemplo, vamos supor que a gente tem o valor de um ângulo aqui no terceiro quadrante. A ideia é sempre a gente arrebatar o valor desse ângulo projetando ele no primeiro quadrante, certo? Nós teremos um ponto, um valor simétrico a ele, certo? Bom, eu vou apagar aqui essa parte, certo? Porque eu preciso desse espaço todo desse quadro para explicar um conteúdo a vocês.
E isso aqui é muito importante, tá certo? Por isso que eu comecei logo por aqui, porque nós precisaríamos dessas informações a seguir. Outra informação importante é em relação aos valores no ciclo trigonométrico. Então, como eu expliquei para vocês, o ciclo trigonométrico ele parte aqui de 0 graus, certo? Da direita para a esquerda nós temos valores positivos, isso no sentido anti-horário, e valores negativos da esquerda para a direita, tá certo? Então, nós temos aqui 0 graus, 90, 180, 270 e finalmente 360 graus. Mas nem sempre na sua prova vai estar esses valores em graus tudo bonitinho, não. Ele pode te dar também em radianos, certo? E é importante a gente já ir se acostumando com com esse jeito diferente de se abordar. Então, 90 graus, escrevendo em radianos, a gente pode escrever como sendo π sobre 2, ok? Outra coisa interessante é que π radianos é igual a 180 graus, certo? Então, toda vez quando a gente ouvir falar de π radianos, π é igual a 180 graus. 270 é 3π sobre 2 e 360 é 2π, ok? São essas notações que a gente também precisa ter em mente. Agora, vamos lá. Bom, então agora a gente vai entender como é que a gente faz a redução do segundo para o primeiro quadrante. Eu trouxe uma questãozinha para a gente entendendo como é que isso funciona. Bom, vamos supor que lá na sua prova ele pede para você calcular quanto é o ângulo, quanto é o valor do seno de 135 graus. Bom, vê se você concorda comigo. 135 graus é a mesma coisa que você andar 180 graus até aqui e voltar 45 graus. Então, 135 graus ele vai estar mais ou menos aqui, certo? Então, 135 graus nada mais é do que você andar 180 graus e voltar 45 graus, certo? E como é que a gente faz para determinar qual é o seno de 135 graus? É só você projetar esse cara aqui no eixo dos senos, né? Ou seja, no eixo vertical, certo? Então, essa medida aqui é o eixo dos senos, ou seja, aqui nós temos o valor de seno de 135 graus. Mas olha que interessante, se eu continuar essa minha projeção, o que a gente vai ter? A gente vai ter um outro ponto aqui na circunferência trigonométrica. Então, vê se você concorda comigo. 135 graus nada mais é do que você andar 180 e voltar 45. Ora, aqui no sentido positivo, né, no sentido anti-horário, se daqui eu estou voltando 45 graus e daqui, você concorda comigo que daqui até aqui também vai medir 45 graus? No sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então, de 0 até aqui, eu estou andando 45 graus, certo? E aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir qual é o seno de 45 graus? É só eu vir aqui, ó, e projetar ele no eixo dos senos. E o galo começou a cantar, porque já é madrugada aqui. Então, esse pedacinho aqui é o meu seno de 45 graus. E se vocês perceberem, o seno de 45 graus é exatamente igual ao seno de 135 graus. Certo? Por quê? Porque se eu for continuar aqui a minha projeção, vai bater exatamente naquilo que eu estava fazendo no início. Certo? Então aqui é 135 graus. Então eu posso dizer que o seno de 35 graus ele é simétrico a 45 graus no primeiro quadrante, certo? Então, o seno de 135 graus vai ser igual
ao seno de 45 graus, que por sua vez vai ser igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Agora, é bastante importante que a gente tome cuidado em relação aos sinais, tá certo? No eixo dos senos, como aqui nós temos valores máximos de 1 e menos 1, os quadrantes 1 e 2 eles serão positivos, então o sinal ele se mantém. Então, o seno de 135 graus vai ser igual ao seno de 45 graus, que por sua vez vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá certo? Bom, agora nós iremos fazer a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então, vem aqui comigo. Ele está pedindo aqui para a gente calcular quanto que é o seno de 210 graus. Bom, vê se você concorda comigo. 210 graus nada mais é do que eu andar 180 graus, né, meia volta, que é até aqui é 180, e eu andar ainda mais 30 graus, né? Ou seja, daqui para cá eu ando 180, só que desses 180 eu ainda ando 30 graus a mais, ou seja, eu paro aqui no 210 graus. Então, como é que eu faço para saber qual é o seno desse cara? Olha, é só eu simplesmente projetar ele no eixo dos senos, certo? Aqui. Então, esse camarada aqui, ó, é o meu seno. Agora, o que acontece se eu tiver, né, o meu seno de 30 graus, né? Então, até aqui nós temos 30 graus, né? 180 mais 30 dá 210. Então, aqui nós teremos o meu seno. Mas o que acontece se eu tiver esse mesmo ângulo partindo ali no sentido anti-horário, né? Aqui assim mais ou menos. 30 graus, partindo de zero, né? Partindo ali no sentido positivo. Eu posso associar esses dois caras, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vai estar um pouco mais em cima, eu vou corrigir isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Então aqui vai ser mais ou menos o meu ângulo de 30 graus, certo? Como é que eu faço para descobrir o seno desse cara? Olha, eu simplesmente venho aqui e projeto ele no eixo dos senos, certo? Esse aqui vai ser o meu seno. Ora, e se vocês concordarem comigo, nós formamos aqui dois triângulos, certo? Nós temos esse triângulo aqui e este outro aqui. Se vocês perceberem, aqui no eixo dos senos, certo? Eixo vertical, nós teremos aqui medindo 90 graus, né? Porque ele é perpendicular. Se aqui é 90 graus, aqui em cima também é 90 graus. Ora, se aqui é 30, se aqui é 90, e a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180 graus, então esse cara aqui obrigatoriamente deve medir 60 graus, certo? Se aqui é 60, obrigatoriamente esse cara aqui também vai ser 60. Por quê? Porque eles são OPV, eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelos vértices são iguais, certo? Aqui nós temos o vértice partindo aqui da origem, então eles também terão a mesma medida, ou seja, 60 graus. E outro ponto bastante importante no círculo trigonométrico é que o raio do círculo mede 1, certo? Então, aqui é 1 e aqui, né, oposto ao ângulo, né? Oposto ao ângulo reto, é 1. Então, o raio no círculo trigonométrico ele é 1. Então, se a gente for perceber, nós temos aqui dois triângulos iguais, certo? O que isso conclui? Isso quer dizer que o seno de 210 graus ele vai ser igual ao seno
de 30 graus. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação ao sinal. Por quê? Porque como eu expliquei para vocês no início, no primeiro e no segundo quadrante, o valor do seno ele é positivo. No terceiro e no quarto quadrante, ele é negativo. Então, isso quer dizer, senhoras e senhores, que o seno de 210 graus vai ser igual a menos o seno de 30 graus, que por sua vez vai ser igual a menos meio. Certo? Por quê? Porque aqui no terceiro quadrante, o seno ele é negativo, certo? Ele é simétrico a ele, ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, nós iremos fazer agora a redução do quarto quadrante para o primeiro. Então, de modo geral, ela vai funcionar igual ao que a gente estava fazendo anteriormente. Se vocês concordarem comigo, 300 graus, né, que é o seno que ele está pedindo para a gente determinar, né, o seno de 300 graus, o que é? Nada mais é do que eu andar 360 graus e voltar 60 graus, né? 360 menos 60 vai dar 300 graus. Então, esse carinha aqui, no sentido horário, né, da esquerda para a direita, ele vale 60 graus, certo? Se eu for projetar esse cara no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo, eu vou ter uma certa altura, é ou não é? Então, vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou ter aqui 60 graus, certo? Como é que a gente faz para determinar eles? Olha, só projetar no eixo dos senos, né? Então, eu vou ter esse cara aqui, ó. E esse aqui também. Ora, quem é que vai ser o simétrico dele no primeiro quadrante? Vai ser esse pessoal aqui, ó. Certo? Aqui eu vou ter o meu arco, o meu ângulo, perdão, de 60 graus, certo? Vai ser este camarada aqui, 60 graus. E eu vou ter este outro cara aqui, também medido 60 graus. Né? E se vocês perceberem, nós temos aqui novamente dois triângulos. Onde aqui nós temos dois ângulos de 90 graus, né? Ou seja, esses dois aqui. E obrigatoriamente os outros dois serão de 30, né? Não faz tanta diferença assim pra gente. Certo? Esses dois outros serão de 30. O ponto é que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte: eu quero provar para vocês que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, são semelhantes. E realmente são, né? Porque nós temos três ângulos iguais, né? E isso garante congruência, né? Pelo menos dois já garante congruência. E só lembrando que o seno de 60 graus é o quê? É igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Ora, se esse pedaço aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2, então, obrigatoriamente, esse pedaço aqui ele também mede raiz quadrada de 3 sobre 2. E da mesma forma, como esse pedaço aqui ficou um pouco desproporcional, mas dá para entender. Como esse pedaço aqui também é o seno de 60 graus, então esse cara também ele vai medir raiz quadrada de 3 sobre 2. Porém, com ressalva. Por quê? Porque no quarto quadrante, né, já que aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui também será raiz de 3 sobre 2. Só que como ele está no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante ele é negativo. Então, o seno de 300 graus vai ser igual a menos, porque ele está no quarto quadrante, menos o seno de 60 graus. Ou seja, vai ser igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá certo? O simétrico de 300 graus no primeiro quadrante é 60 graus. Então, fazendo as manipulações e os procedimentos necessários, nós chegamos nesse resultado, ok? Bom, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que nós tiramos aí eventuais dúvidas, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, e é isso, é nóis, tamo junto e falou!